nessa noite, que é sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos ler na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, os 13 primeiros versículos. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Vamos orar. Senhor, eu preciso da tua bênção para expor, Senhor, o texto sagrado. Olha, Senhor, para a nossa pequenez e nos auxilie, ó Deus, para que a tua palavra seja proclamada e que o teu Espírito, Senhor, possa completar essa obra nos corações aqui presentes e na vida de todos aqueles que também nos acompanham pela internet. Agradecemos esse dia de quietude, dia que comemoramos a ressurreição de Jesus e o fato de estarmos juntos como família na tua casa. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, sobre a segunda vinda de Cristo, há inúmeros textos nas Sagradas Escrituras, mas eu creio que nós temos diante de nós um texto bem detalhado sobre esse evento. Uma carta do apóstolo Pedro, a sua segunda carta. Pedro, aquele apóstolo extraordinário de Cristo, o primeiro membro confessante da divindade de Jesus. Eu estou certo que Jesus fez um elogio para Pedro, assim como fez para Paulo também, dizendo que Paulo era um vaso escolhido. Pedro, que esteve lá no Monte da Transfiguração, e o pregador no dia do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, proclamou as verdades centrais, principalmente voltada para Cristo, uma mensagem cristocêntrica. E deixou-nos também 2 epístolas. Ele diz aqui: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo.
Interessante a palavra amados, não só ele se dirigia às pessoas como amadas dele, Pedro, mas também como amadas de Deus. Pedro aprendeu a ser um pastor autêntico. Jesus disse a ele: quando você se converter, pastoreia as minhas ovelhas. Hoje nós vemos pastores intrometidos em tantas coisas, em ONGs, em tantos assuntos, mas a função principal do pastor é pastorear as ovelhas. E chamá-las não de uma forma coloquial, mas de uma forma sincera, de dizer amados. Amados de Deus e amadas também dos seus pastores. Esse texto, meus irmãos, o que sobressai aqui é a pergunta feita pelos falsos mestres, zombadores. A seguinte pergunta: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Por que Jesus não voltou? E eles procuravam minar as resistências dos crentes daqueles dias, tirando essa bendita esperança de todos nós, do retorno de Jesus. E faziam isso com escárnio, com zombaria, e também tinham os seus argumentos, principalmente o argumento da demora. Isso, desde que os nossos pais dormiram, as coisas estão como sempre estiveram, não houve nenhuma mudança, né? Então, o argumento do tempo, o argumento da demora. E agora, então, o apóstolo Pedro vai corrigir e vai ensinar os crentes como tratar esse assunto diante desses argumentos, né? De que o mundo é um mundo estável, de que o mundo permanece sempre o mesmo, desde o começo, que não houve mudanças, e como não houve nenhuma mudança, com certeza também não haverá nenhuma mudança no futuro. Então, eles estavam equivocados, segundo esses falsos mestres acusadores, em esperar a volta de Cristo, mesmo porque já havia passado muito tempo e não havia acontecido. Imagine nós, meus irmãos, depois de mais de 2000 anos, né? O Senhor Jesus ainda não voltou. O apóstolo Pedro aqui, ele acreditava no valor da repetição, para que as pessoas pudessem gravar. Às vezes é necessário que nós repitamos algumas verdades. Ele disse: é a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, nas duas epístolas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Então, ele repete e procura despertar com lembranças, recordar essas verdades. Isso faz bem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele faz o elogio à vossa mente esclarecida, vossa mente iluminada. É assim que devemos ter as nossas mentes. Hoje nós somos muito bombardeados por informações, há pessoas que estão bastante confusas, mas Pedro diz: eu estou escrevendo duas epístolas, e nem ambas eu estou procurando despertar, estou repetindo e procurando despertar na consciência de vocês, uma consciência clara, esclarecida, para que recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro acreditava na uniformidade das Escrituras, que toda a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus. E nós temos, então, toda a história da revelação. E se temos uma história da criação, lá em Gênesis, no início, as origens, temos também a história da consumação de todas as coisas. E Deus, somente Deus sabe como as coisas foram feitas, né? Exatamente. E não somente sabe isso, mas sabe também quando será o fim deste cosmos, desse universo, da maneira que nós o conhecemos. Uma mensagem, nós temos a palavra da criação e temos da consumação.
Aqui o apóstolo São Pedro está falando da consumação. E ele está falando de uma maneira detalhada e contrapondo os argumentos desses falsos mestres. Os argumentos, primeiro, que eles usavam eram argumentos ad hominem, de zombaria, dizendo, nos últimos dias nas Escrituras começa com a vinda de Cristo, aí começam os seus últimos dias, até a sua segunda vinda. Virão escarnecedores com os seus escárnios. É uma epístola praticamente paralela de Judas, que também combate esses zombadores. E o capítulo 2, inclusive, dessa mesma epístola, 2 Pedro, aqui também mostra esses falsos mestres e o caráter. Caráter é aquilo que marca, que caracteriza a vida desses falsos mestres. E Pedro está dizendo, eles são zombadores, são escarnecedores, segundo as suas próprias paixões. Essa palavra paixões aqui, epitomia, no grego, quer dizer luxúria. Eles tinham realmente uma vida muito complicada, esses falsos mestres. E no capítulo 2 ele dá algumas características dele. Eu vou ler apenas parte para não me delongar muito. Ele diz assim, e muitos seguirão suas práticas libertinas, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. Ele está caracterizando esses falsos mestres. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas de deformidades. Abandonando o reto caminho, se extraviaram. Versículo 18. Engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Esses mesmos são escravos da corrupção. Então, quando eles estão escarnecendo, Pedro, de uma maneira precisa, ele diz, esses homens, eles estão fazendo crítica segundo as suas próprias paixões. Eles são libertinos, eles são imundos. E eles não querem a vinda de Cristo exatamente por isso, porque a vinda de Cristo vai interferir na vida deles, principalmente na vida sexual desses homens. Então, eles não queriam admitir a vinda de Cristo, e eles escarneciam segundo a sua epitomia, segundo a sua luxúria. Não era uma motivação baseada em conhecimentos, em academicismo, em muitas coisas, mas eram argumentos que provinham desse interior desses homens perversos. Judas, igualmente, ele fala a respeito desse. Estes, quanto a tudo que não entende, difamam. E quanto ao que não compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. E ele vai descrevendo aqui, e diz que estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam com as suas sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. E assim Judas vai descrevendo o caráter desses homens que estavam tentando minar a esperança dos crentes. Porque todo verdadeiro crente, ele tem uma esperança na volta de Jesus. E eles argumentavam, não só baseado nas suas paixões, mas também pelo fato da demora. Disse, desde que os nossos pais dormiram, isso é, morreram, é uma linguagem usada aqui, isso é, faz tempo isso. E era uma preocupação, porque muitos, o próprio apóstolo Paulo, talvez pensasse que Cristo viesse
ainda quando ele estivesse vivo. Diz, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Pedro, com certeza, não pensava assim, porque ele tinha, por parte de Cristo, uma palavra que ele seria morto. Então, ele não tinha esperança de vê-lo, possivelmente, em vida. Mas nós sabemos que as pessoas iam morrendo. Morrendo, ele disse, mas não acontece nada, e a volta de Cristo? Já se passaram tanto tempo, os crentes de Tessalônica precisaram ser exortados e consolados, e assim, quanto aos que dormem, não quero que entristeçais quanto aos que dormem. Eles não irão perder nada, não perderiam nada a respeito desses eventos grandiosos, das promessas de Cristo. Então, esse argumento do tempo é uma coisa que muitas pessoas hoje estão acomodadas e dizem também, Cristo não vai voltar. Já faz tanto tempo. Muitos estão descrentes e alguns desanimados e alguns alheios a esta realidade. Mas Pedro nos exorta realmente como devemos proceder diante da vinda de Jesus Cristo. Esses escarnecedores, diz, porque eles deliberadamente se esquecem de que longo tempo houve céus, bem como terra, qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Eles tinham uma noção de que o mundo é estável, que as coisas não mudam. Mas Pedro diz, eles pensam assim intencionalmente, deliberadamente. Eles são ignorantes por conta própria. Porque, na verdade, esse mundo não foi sempre estável. E se nós atentarmos bem, esse mundo não é estável. Na verdade, esse mundo é descartável. Eu sempre digo que um dia nós vamos olhar pela última vez para esse mundo, para essa realidade. Mesmo porque, ainda que Cristo não venha de repente, agora, a qualquer momento, nós temos que estar conscientes da nossa própria morte. E a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, E nós temos que estar preparados para isso. Como estaremos em pé se nós não temos justiça própria, se não tivermos uma justiça que é realmente a justiça de Cristo, que nos é dada? A Bíblia diz que a vida do homem chega a 70. Alguns morrem antes por doenças, acidentes, tantas coisas. Outros chegam a 80, mas já é realmente uma exceção, cansaço e enfado. Mas mesmo essa questão do cronológica e do tempo, muitas pessoas não estão atentas. Elas acham que o mundo realmente vai continuando assim, e Pedro argumenta com um fato universal, dizendo, eles esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. Já era muito tempo que havia céus e terra. Inclusive, havia um homem que antes havia vivido 969 anos, Matusalém, cujo nome etimologicamente está ligado a julgamento. E, de uma certa forma, demonstrava a paciência de Deus com aquelas pessoas. E diz, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Nós sabemos que Deus separou a água do firmamento, os mares, daí surge a terra, a porção seca, e diz que pela palavra que surgiu, porque pela palavra, diz o texto aqui, através da água, pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus é a mesma palavra de Deus ao criar o mundo, quando ele disse, haja luz, quando ele determinou as coisas. E pela mesma palavra de Deus, também houve o dilúvio. Eles esquecem isso deliberadamente. Quantas pessoas morreram no dilúvio? Talvez milhões, não sabemos. Somente
8 almas, 8 pessoas foram salvas e animais. E o mundo ali sofreu um abalo que não é mais o mesmo mundo desde então. Mesmo a idade do homem já não era como aqueles homens longevos do passado. Até o capítulo 11 de Gênesis, a gente vê algumas coisas assim estranhas, depois há uma certa mudança. E Deus falou que não ia acontecer mais isso, acabar em água, o mundo. Mas é para que as pessoas tivessem essa certeza de que houve, sim, uma destruição desse mundo pelas águas. E agora ele vai passar para o outro, porque lá em Gênesis tem o arco-íris, Deus prometendo que nunca mais destruiria o mundo em água, diz, ora, os céus que agora existem a terra, pela mesma palavra, que nós encontramos a repetição, pela palavra de Deus têm sido entesouradas para o fogo, estando reservadas para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Em Hebreus, no capítulo 1, lá no início, fala que esse mundo é sustentado pela palavra de Deus, esse universo. Deus não somente criou, mas Ele sustenta, Ele preserva esse universo. E está sendo agora preservado para a destruição dos homens ímpios. Esse habitat, essa terra, serve para o propósito da salvação, mas ele está sendo entesourado para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Questionamentos sempre aconteceram sobre o juízo de Deus. Nós encontramos desde lá no profeta Malaquias, as pessoas dizem, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses que ele se agrada. E diz assim, onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Sempre os ímpios fizeram esse questionamento. Onde está o Deus do juízo? Será que as pessoas que fazem o mal estão passando por bem, estão prosperando? Também no livro do profeta Jeremias diz, eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Eles desafiavam o profeta dizendo, é a palavra do Senhor, então que se cumpra. Nós queremos ver cumprida a palavra de Deus. Onde está o Deus do juízo? Onde está a promessa da segunda vinda? Se há tanto tempo nós estamos aguardando essa segunda vinda. Onde está? Naturalmente, esses homens não queriam. As mesmas pessoas que atacam a criação com a evolução, e são os mesmos também que hoje duvidam e pensam realmente que essa terra é permanente. Essa terra é descartável. Pedro vai dizer aqui claramente isso, e nós confiamos nisso. Pessoas que querem suprimir a ideia de Deus. Porque lá em Romanos, falando aos gentios também, aos romanos, que os atributos de Deus e a sua divindade claramente se reconhecem desde o princípio. Mas os homens não quiseram reconhecer, fizeram para si ídolos. Eles recusaram a Deus e por isso Deus os entregou a coisas infames, a coisas vergonhosas. E nós vamos ver que esses escarnecedores, geralmente é porque têm uma vida depravada. O historiador Paul Johnson, que fala sobre os intelectuais do Ocidente, mostra que muitos filósofos têm algumas coisas escandalosas nas suas vidas. Mas as pessoas preferem muitas vezes dar atenção a tantas coisas e não à palavra de Deus. E Pedro está dizendo, olha, eu estou despertando a consciência de vocês, eu estou repetindo isso, e vocês têm que prestar atenção àquilo que os profetas disseram e àquilo que os apóstolos disseram, apóstolos de Jesus Cristo, a respeito dessa vinda de Cristo para juízo. Não virá como Salvador, mas para juízo. E o apóstolo Pedro também contra-argumenta a questão dessa demora e diz assim, há todavia, amados, uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
Muitas pessoas interpretam esse texto para o ano profético, né? Um dia com 1000 anos. Não há plausibilidade para isso. Mas o fato que nós podemos ver nessa epístola é o seguinte, o ensino desse versículo, é que nós não podemos ver o tempo como Deus vê. Deus não tem pressa. Deus não precisa realizar as suas coisas agora. Ele é longânimo. O que é longânimo? Ele é capaz de suportar todo esse pecado crescente dessa sociedade terrível, desses dias maus, e ter o seu dia certo para juízo. E por isso, ninguém deve se enganar. Não deve enfadar o Senhor dizendo, onde está o Deus do juízo? Como foi dito lá no livro do profeta Malaquias. Onde está a palavra do Senhor para que se cumpra? Amados, não deveis esquecer isso, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Os movimentos que tentaram marcar a volta de Cristo, além de desobedecer a palavra de Deus, porque Jesus disse que não vos compete conhecer tempos e estações que Deus preparou, o Pai preparou para o seu desígnio, o seu propósito, além de desobedecer, incorreram em muitos erros, outros, que tiveram que criar outras doutrinas distintivas para não chamar bastante atenção sobre esse fato, de que não se marca a volta de Cristo. Isso, o crente ele tem que estar dioturnamente, sempre preparado. E Pedro está dizendo o seguinte, que o Senhor não retarda, Deus nunca atrasa. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pelo contrário, aquela que nós pensamos que é a demora, na verdade, é uma bênção, é uma oportunidade que Deus está concedendo aos eleitos. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É necessário fé e arrependimento da parte do ser humano. E esse tempo é um tempo da longanimidade de Deus, um tempo da paciência de Deus, que não deve ser jamais abusada, desrespeitada. Mas embora esse tempo longo, a vinda será repentina. Diz, virá entretanto como ladrão. Eu não sei se alguém aqui teve sua casa furtada. E eu me lembro que 2 vezes minha casa, pelo menos, foi furtada. Nós tínhamos um plano de visitas, e das 2 vezes nós estávamos fazendo visitas quando fomos furtados. E é uma surpresa tão grande, porque nós saímos despreocupados. Nós não imaginamos, até temos alguma segurança. Numa das casas tinha câmera, uma porta muito sólida, mas a Bíblia diz que será uma surpresa para muitos, principalmente para esses zombadores. Zombadores que estavam lá também antes do dilúvio, chamando Noé de um homem insano, levando a sua vida normal, todas aquelas coisas que nós fazemos, eles negociavam, havia casamentos. Para eles achavam também que havia estabilidade, que nada ia mudar. Aliás, também não tinha chovido até então, né? Mas foi uma surpresa muito grande. Aqueles homens desesperados haviam perdido a grande oportunidade. Mas o Espírito, né, Noé era o pregador, né, chamando as pessoas, mas para conscientizá-las. Virá como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Esses elementos, os elementos da terra. Os gregos tinham uma teoria lá que era o fogo, o ar, né, a água, a terra. Mas aqui sabemos que tudo que envolve esses céus e essa terra, esse mundo como nós conhecemos, os elementos, o átomo vai se desintegrar. Então, haverá o quê? Vai ser abrasado tudo isso, e a terra e as suas obras serão nelas atingidas. Tudo isso vai desaparecer. Penso Noé, depois, quando passou o dilúvio, né?
Não estavam mais os zombadores, não estavam mais os seus vizinhos, não havia mais ninguém daqueles. Era uma outra realidade. Embora não fosse o juízo final, era um juízo parcial, mas que aponta para esse juízo final, que será uma coisa ainda pior, né? Então, visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas, que vai ser pelo fogo, eu não penso somente que o dilúvio foi um aviso de que as coisas, que esse mundo não é estável, mas também quando fala do fogo, eu creio que nós podemos tomar como exemplo Sodoma e Gomorra também, que foi terrível naqueles dias, né? E que chegou a um ponto em que Deus exerceu ali juízo sobre aqueles contemporâneos lá dos dias de Ló. Assim como aquelas cidades foram destruídas, também esse mundo será destruído. E nós temos um exemplo aí, uma ilustração do fogo como Sodoma e Gomorra, né, em menor escala, e da instabilidade do mundo como o dilúvio. Mas, irmãos, será que nós pensamos realmente que esse mundo é estável? Quem daqui, da nossa geração, quantas coisas nós vimos que outros não viram? Hein? O tsunami, quantas milhares de vidas foram ceifadas, hein? Despreocupadas, em momentos de recreação, desatenciosas. Hein? Jamais podia imaginar aquele tsunami. Como nós vamos convencer os indonesianos que mais de 250 mil, todo aquele litoral foi devastado? Esse mundo não é estável. Eles diziam isso com um argumento falho, é porque as coisas sempre foram assim, vão ser assim. Não é assim. Não é porque as coisas permanecem assim que elas terão que vir assim. Pedro garantiu, não, ele virá. E ele virá como ladrão. Ele virá como ladrão. E mais, meus irmãos, ele vai aqui para uma parte prática, que eu creio que até possamos ir terminando isso, porque não queremos tomar todo o tempo, né? Para não dizer que os pastores antigos começam a falar muito, né? Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, todas vão ser desfeitas. Nós gostamos das coisas duradouras, não é? Mas não é assim. Mesmo o casamento, né? Termina pela morte de um dos cônjuges. Muitas coisas passam nas nossas vidas, que nós achávamos que eram coisas permanentes, vamos vendo que somos despertados, que realmente não são. E há muitas coisas que serão desfeitas, e por fim, esse universo e cosmos será desfeito. Visto que todas essas coisas vão ser desfeitas, qual é a consequência lógica de tudo isso? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A palavra piedade, pio é religioso, ímpio aqui não é religioso, é o que não tem o temor de Deus. Como uma pessoa pode viver em impiedade? Como uma pessoa pode dizer que não é necessária a santificação? Em santo procedimento, a maneira de se viver, né? E hoje nós vemos que aumentou muito o número de crentes. Eu não diria de crentes, vamos pôr o termo genérico, evangélicos, né? Mas é preciso mais qualidade, né? Isso em todos os sentidos. Alguém estava comentando de uma certa instituição, e não é religiosa, aumentou muito o número, mas perdeu a qualidade. Isso acontece também. Todos hoje, não sei por que motivo, né, querem ser pastores, querem ser evangélicos, num certo sentido, em todas as áreas, né? E nós ouvimos muitas pregações daquilo que alguém chamou em senso comum, né? Mas poucas pregações sobre piedade, santificação, um procedimento correto,
principalmente nesses dias em que há muita confusão e que o mundo está completamente perdido. Noé, nos seus dias, ele condenou o mundo de então, pela sua maneira. Mas nós somos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo, e isso virá. E alguém pensa, mas se vai acontecer essas coisas, como eu devo viver? Os pagãos tinham a sua forma de viver. Os estoicos, por exemplo, achavam que era o fatalismo. O que tem que acontecer, vai acontecer. Nós não vamos chorar, né? Nós vamos resistir heroicamente, essas coisas todas. Né? Os hedonistas falam, não, esse mundo também não tem sentido, nós temos que tirar o máximo desse mundo, tudo que nós pudermos aproveitar desse mundo. Eles eram até grosseiros, né? Em todos os sentidos, da luxúria e do prazer. Os epicureus eram um pouco mais refinados. Eles falam, não, nós temos que aproveitar, mas com cuidado, né? Vamos ser mais fitness. Se vão tomar um vinho, vão tomar um vinho melhor, né? Não é exagerar em um vinho de péssima qualidade, eram mais refinados um pouco. Mas eles todos eram pagãos, eles não tinham realmente esperança. Não tinham realmente essa intimidade com Cristo. E nós não podemos pensar na segunda vinda de Cristo se nós não temos Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor. Agora, se o temos verdadeiramente, nós não temos que ligar para filósofos, pessoas que se acham muito credenciadas e tal, porque, na verdade, o que eles querem é que não exista isso, que o mundo não foi criado por Deus, que o mundo ele é estável, que o mundo não vai ser dissolvido, mas a palavra de Deus diz que sim. E não dê ouvidos a isso. Tenho pena de alguns jovenzinhos que entram para a faculdade e se acham, né? E desprezam a palavra de Deus, aquilo que aprenderam com simplicidade, com carinho dos seus professores, dos seus pastores. Esse mundo vai ser incendiado, os elementos se derreterão, e nós temos que o quê? Sermos piedosos, e diz, esperando e apressando a vida do Senhor. Como que nós podemos apressar? Esperar, nós podemos esperar, mas apressar. Eu creio que podemos apressar, primeiro com oração. Às vezes nós oramos orações tão fúteis, né? Sempre repeticiosas, egoístas, né? É claro que oramos para a nossa família, mas pessoa que ora só pela sua família, né? Uma oração, por exemplo, Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Será que nós queremos que Ele venha mesmo? Ou se nós orássemos assim, venha o teu reino. De uma certa forma Ele está presente, mas ainda Ele virá na sua plenitude. É o nosso rei, os valores do reino, a vida desse reino. Nós podemos apressar a vinda de Cristo dizendo assim, a segunda vinda. Ora vem, Senhor Jesus. Podemos apressar também pregando o Evangelho. Esse Evangelho será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Não significa que vai ser pregado a cada pessoa desse mundo, mas vai ser pregado como um sinal que o mundo inteiro vai saber a respeito de Jesus. É interessante que quando ele foi colocado na cruz, lá estava Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Em grego, hebraico e romano, naquelas culturas todas. E agora virá e não retardará. A primeira vinda diz que ele tem o tempo certo aqui, né? Não precisamos ficar achando que ele retarda. Diz que quando chegou a plenitude dos tempos, o pléroma, quando todas as condições estavam postas, Jesus veio no momento apropriado. Não vamos dizer aqui quais eram as condições, mas era o melhor momento. E também ele virá no momento certo. Ele não somente sabe esse dia, como ele decretou esse dia, né? Não é só o conhecimento, mas é por causa do seu decreto desse dia. E nós devemos apressar esse dia como orando, ó Maranata, pregando o Evangelho a todas as pessoas e também sendo obedientes à palavra de Deus.
Eu não li todo o capítulo, gostaria de ter exposto, sabia que o tempo seria exíguo. Mas no final aqui ele disse: vós amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, tomai cuidado com aquilo que você ouve. Hoje, abundantemente essas informações. Não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O crente tem que ser firme. É a palavra de Deus. Pedro fala: eu desperto a consciência de vocês, eu repito isso, e vocês têm que dar ouvido às palavras dos profetas e dos apóstolos, a uniformidade das Escrituras. Não descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Hoje nós damos glória a Jesus. Hoje nós estamos dando glória a Jesus, que foi tão humilhado e tem que ser glorificado, é glorificado na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Nós glorificamos a Ele. E Ele disse: nós, porém, segundo a sua promessa. E é uma promessa que não depende se nós queremos ou não queremos, se nós gostamos ou não gostamos. Essa promessa é certa. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Tem muitas pessoas que falam: esse mundo não é justo. Não é justo mesmo. Não é surpresa nenhuma. E nós também não vamos viver aqui para sempre. Nós aguardamos um novo céus e uma nova terra. João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E há muitas coisas figuradas aqui, o mar como sentido de separação, ele mesmo estava ilhado. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quando nós vamos a um casamento, a noiva entra maravilhosa, chama a atenção de todos, é o ponto alto. Apesar, meus irmãos, que eu preciso falar uma coisa aqui, sobre casamento. Eu tenho visto que muitos casamentos não são feitos mais nos templos. Eu não me oponho a isso, mas a minha preferência é que fossem realizados nos templos. Nem sempre, mas porque às vezes é porque uma das partes não são muito afeitas à religião. Mas também tenho visto que muitas pessoas que estão celebrando o casamento não é um ministro legalizado, mas é uma pessoa, um profissional. É mandada uma enquete e ali os noivos respondem muitas coisas. E na hora, uma pessoa que não tem vínculo religioso nenhum, nem fala às vezes da palavra de Deus, não fala. Então ele começa a falar quando foi o primeiro encontro, quando foi o primeiro beijo, como é a família, que coisa maravilhosa. E eu vejo nisso uma coisa, humanamente é um espetáculo. Os trajes, entra com o cachorrinho, o pet, aquelas músicas, aquela coisa toda, mas falta ali a palavra de Deus. Está sendo feita por profissionais, porque às vezes nós também começamos a falar coisas que psicólogos podem falar, que outros podem falar, e não falamos aquilo que somos autorizados a falar. E essa nova terra, essa Jerusalém descia como uma noiva adornada, tal a sua beleza, o seu esplendor. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Às vezes nós pensamos, quando partirmos ou quando Cristo vier, as pessoas com as quais manteremos contato.
mas a pessoa de Cristo, acima de tudo, é a mais preciosa para nós. Então, serão povos de Deus, e Deus estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não pense que você tem um filho perdido, que foi engodado pelo mundo, por falsos mestres, por escarnecedores, pelas drogas, seja o que for, que tem trazido tanta tristeza. Você não vai chorar nunca mais por ele. Nunca mais você vai derramar uma lágrima. Deus vai tirar dos nossos olhos toda lágrima. Nós vamos ver o senso de justiça de Deus, a sua bondade, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Na verdade, o mundo ele vai ser renovado. Esses elementos vão ser incendiados e haverá uma continuidade e uma descontinuidade. Esse mundo será um novo céu e uma nova terra, mas eu creio que haverá aspectos realmente da criação de Deus, pelas próprias palavras, né, originais, quando fala de novo no original. Né? E acrescentou: escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim. Darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pedro falou desses escarnecedores que não tinham nenhum motivo para minar as esperanças do crente, a não ser que eles não desejavam a volta de Cristo. Há muitas pessoas que não desejam. Eles não somente se sentem estáveis, às vezes, nas suas condições nesse mundo, mas acreditam que esse mundo, da forma como nós vemos, ele é estável. Já falei aqui do tsunami, mas quem não se lembra da febre amarela? Muitos aqui, nós não vamos lembrar, nossos pais, né? Talvez na Primeira Guerra Mundial, mais ou menos. Mas vamos falar do Covid. Será que o mundo é o mesmo depois do Covid? Será que nós somos os mesmos? As igrejas são as mesmas? Não digo que melhorou não, meus irmãos. Mas nós temos que estar atentos que esse argumento, que as coisas permanecem como estão, desde que tudo está como foi e não vai acontecer nada. Não. Não é porque as coisas estão como eram que não acontece, que já não tem acontecido. E a nossa geração tem muito a dizer, que esse mundo não é estável. Tem gente que está muito preocupada com a questão ecológica, né? Agora tem até o pecado verde. Eu creio sim que nós temos que ter cuidado com esse mundo, tá? Esse habitat. É um mandato chamado, que nossos teólogos chamam de mandato cultural. Até há pouco tempo eles não podiam usar aquele canudinho plástico. Vamos destruir o universo. Não se preocupe, meus irmãos. Cuide mesmo, mas nós não vamos destruir o universo. Quem vai destruir o universo é Deus pela sua palavra, quando ele chegar o tempo em que ele vai exercer juízo sobre esse pecado que vai crescendo, crescendo, a maldade, o amor se esfriando, o egoísmo. Mas é uma promessa, enquanto, aqui em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós estamos num esforço muito grande para manter o mundo verdinho, né? Bem verde mesmo, né? As plantas, os prédios e tal. Mas não somos nós que vamos conseguir preservar esse universo e que vamos mantê-lo verde. Porque ele esteja como estiver,
embora nós devamos ter os nossos cuidados. Enquanto durar a terra, isso é, Deus sabe que ela vai durar um determinado tempo, não vai durar mais que isso. Deus falou, meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o seu coração é permanentemente pecaminoso. Deus vai destruir essa terra. E a conclusão de Pedro é muito interessante. A maneira como ele trata os crentes, a mente esclarecida, a palavra de Deus. Né? E se essas coisas vão acontecer no momento em que não se espera. Como devemos viver? Viver piedosamente, proceder. E, acima de tudo, devemos apressar a vinda de Cristo, orando, Maranata. Devemos pregar a palavra de Deus, devemos obedecer. E, acima de tudo, devemos esperar um novo céus e uma nova terra. Nós não estamos aqui para sempre. Está mais do que provado que esse universo é descartável. O homem é orgulhoso, ele é prepotente no seu conhecimento em tudo e faz uma torre pensando chegar aos céus. Então o Deus Trino vem e diz, vamos confundir esses homens. Meus irmãos, é preciso nós termos temor de Deus e piedade. E se aguardamos novos céus e novas terras, onde habita a justiça, temos que estar acobertados pela justiça de Cristo. Porque se nós não o recebermos, ele veio uma vez, virá agora como juiz. E nós já fomos julgados. Naquele dia ele não vai separar a ovelha esquerda do lado, é que já estão separados, né? Os que vão ficar de um lado e de outro. Os que não querem Cristo agora, não o terão para sempre, mas pelo contrário, experimentarão a segunda morte. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a separação eterna. Mas glória a Jesus, aqui diz, ele seja glorificado, porque ele fez essa obra da redenção. Nós temos a obra da criação e a obra da redenção. E uma obra perfeita. E por isso nós temos essa certeza, e por isso nós exaltamos a Deus e o glorificamos. Amém.